O vídeo de hoje é com uma proposta diferente. A ideia é que a gente possa tomar um cafezinho junto e eu vou compartilhar de forma genuína algo que mudou a minha maternidade. Bom, eu trouxe esse assunto para alguns amigos e eu entendi de uma forma tão profunda isso rápido, né? Eu entendi de uma forma tão rápida que mudou muito a minha forma de lidar com a maternidade. Para quem não sabe, meu nome é Laila, eu tenho 2 filhos, o João e o José. Sou casada, esse ano faz 5 anos, mas eu estou com meu marido já tem 10, por aí, um pouquinho mais de 10. E a maternidade para mim sempre foi algo muito natural, eu sempre quis muito ser mãe. E eu sou filha, é até difícil falar o número, né? Mas somos quatro irmãos de pai e mãe. O Ciro, meu irmão mais novo, eu lidei muito ali com a infância dele, né? Eu lembro das memórias de dar banho no Ciro quando era criança. Depois meu pai casou novamente, teve a Sofia e a Alice. E da mesma forma, eu estive ali na maternidade acompanhando minha madrasta. Sempre gostei, sempre foi algo muito natural para mim. Só que, apesar de ter toda essa experiência, digamos assim, chega na nossa vez, a gente precisa lidar com uma forma diferente. Afinal, não é só teoria, tem a prática, né? E 2 pontos que eu vejo que hoje, principalmente na realidade que eu estou inserido, eu vejo que muitas mães ficam confusas demais com maternidade por 2 pontos bem específicos. O primeiro ponto é a questão de entender que a internet é um recorte da realidade. Eu acho que eu trouxe um pouco disso num outro vídeo, mas dessa vez eu quero trazer de forma mais aprofundada. Eu sei que para você pode ser óbvio, para você pode ser racionalmente claro, entender que nem tudo que está na internet é verdade. Só que por muitas vezes isso vai para um lugar no nosso inconsciente que a gente fica olhando um recorte ali e tentando aplicar na nossa vida. Até porque são atitudes nobres, são atitudes boas, é uma forma de educar boa. Então a gente pega aquilo e quer trazer para a nossa realidade. Só que a gente precisa passar por um filtro, que é o nosso senso crítico, que é encaixar a nossa realidade. Então, às vezes a gente vê aquela mãe que é, por exemplo, é algo que eu senti muito, uma mãe muito zelosa nos detalhes. Isso não é algo natural para mim. O aniversário de 1 ano do meu primeiro filho, do João, eu decidi última hora. Do José, a mesma coisa. Eu não sou a mãe que eu lembro, a minha prima Yasmin, o filho dela fez 1 ano em novembro. Se eu não me engano, em março ela já estava definindo o tempo. Eu ajudei ela porque eu criei algumas coisas pelo chat GPT, né? Porque ela não estava conseguindo explicar para a decoradora que ela queria. E ela via com aqueles detalhes e eu falava assim, gente, eu acho que eu sou uma péssima mãe, porque tem mães vendo com tanta antecedência. Só que eu joguei para o meu filtro, o meu senso crítico de entender qual é a minha realidade, o que é natural para mim. Porque não adianta. Então, eu não vou fazer porque não é natural? Não, o X da questão não é esse. O X da questão é você ter essa interpretação e ver em que ponto eu posso desenvolver, em que ponto cabe a mim esse esforço de fazer. Por exemplo, a questão do aniversário. Cabe a mim um pouquinho mais de esforço para organizar o aniversário das crianças. Não é algo que é um sacrifício. É só um pouquinho mais de programação, eu consigo reajustar isso. Mas que quando a gente traz para a nossa realidade, não tem essa coerência. Então, deixar sempre claro isso, sempre claro, que a internet é um recorte. E por muitas vezes essas mães que são influencers de maternidade, digamos assim, faz parte do trabalho dela mostrar isso. Então, faz parte do trabalho dela mostrar que a criança dela tem 2 anos e tem mais livro do que essa estante inteira, que já leu mais livro do que essa estante inteira. Por quê? Vai chegar no final dessa publicação, vai estar lá o cupom de desconto, fulaninha de tal, 20, para ter o desconto daquela leitura. Então, mostrar a leitura faz parte da profissão também daquela mãe, entende? Então a gente vê aquilo ali, se a filha da fulana lê, o meu também tem que ler Machado de Assis, tem que ler, sei lá, Dom Casmurro com 2 anos de idade. Precisa ter essa coerência de conectar a nossa realidade. Então, o primeiro ponto é essa questão da
internet, da influencer, porque a internet é um recorte. E o segundo ponto, que o buraco é um pouquinho mais embaixo, nós trazemos uma bagagem inconsciente de maternidade. Como assim, Laila? A gente vem com bagagem genética, histórica das nossas avós, das nossas tias, da nossa mãe, da vizinha, de uma tia que foi próxima, muito próxima. E a gente vem trazendo isso a nossa infância inteira. Então, pensa, uma criança assim, de 2 aninhos, 3 aninhos de idade, algo por, sei lá, 10 anos, vendo que gritar é normal, vendo que uma mãe que nunca descansava, então estava sempre fazendo, vendo uma casa, sei lá, outra realidade extremamente desorganizada, vendo uma mãe que tinha que deixar o filho com a vizinha para conseguir trabalhar, o pai que também tinha que se virar para poder trabalhar. Então, traz isso à sua mente. Como era a minha realidade familiar no meu período da infância? Por quê? Quando a gente é criança, a gente é clichê, porém é verdade, é uma tela em branco. Eu gosto muito mais do conceito do professor Augusto Cury, que ele fala que a gente é uma memória RAM vazia. A gente tem alguns processadores básicos ali rodando, que é sobrevivência, que é prazer, que é isso que basicamente todo ser humano carrega por conta da evolução. E a gente vai registrando novas memórias. Só que quando você tem 3 anos, 2 anos, ali na sua infância, você não tem um filtro de isso daqui eu quero gravar, isso aqui eu vou descartar. A gente vai absorvendo tudo aquilo ali. Então, chega na fase adulta, quando chega a nossa vez de colocar tudo isso na prática, a gente traz uma bagagem que a gente não vê, a gente olha uma referência na internet e tenta encaixar, sabe? É como se uma vida inteira você está uma forma redonda, você vê na internet uma forma em triângulo e você quer encaixar na sua vida que é quadrada. A gente vem com uma história, pega a história do outro, que a gente só está vendo um trechinho, a pontinha do iceberg, e tenta encaixar na nossa vida, e é óbvio que não vai dar certo. É óbvio que vai gerar uma frustração, porque você está tentando se colocar em um lugar que por muitas vezes não te pertence. Então, e como que a gente tem a consciência do que a gente trouxe, como a gente tem consciência do que a gente trouxe herdado da nossa família? É um trabalho diário de autoconhecimento. É um trabalho constante de olhar. Por que eu estou agindo dessa forma? Por exemplo, você pode ser uma mãe que grita muito. Ah, mas acha normal gritar. Por que é normal se você sabe dentro de você mesmo que isso te fere? Ah, mas eu vi minha mãe uma vida inteira me bateu, gritava comigo e aí, tô viva. Mas é isso que você quer que seu filho repita daqui a uns anos? Você quer que quando chegar a vez da sua filha, na sua vez de ser avó, né? Da sua filha falar assim, ah, mas eu vou descer o cacete também, porque minha mãe fez isso. É um desejo de ver, ah, porque minha mãe não tava nem aí pra mim, que saía, só pensava no trabalho, só pensava em comprar coisa pra ela. É isso que você deseja? Então, olhar com um olhar racional, maduro, não de culpa, porque o passado já passou, mas um olhar de consciência. Beleza, o meu passado então foi X, Y, Z. Eu tive uma família extremamente bem estruturada, eu, sei lá, fui assim. Então, o que dessa parte, o que desse recorte da minha infância eu quero repetir para os meus filhos e o que a infância eu quero romper, eu quero fazer diferente. Traz isso dentro do seu objetivo de vida daqui para frente. Então, vai ser um olhar diário. Se educar é constante. Se educar, se policiar, em cada detalhe. A gente precisa ver os acontecimentos das nossas vidas como uma oportunidade de aprender algo com aquilo ali. Se aconteceu algo muito difícil, beleza, é uma oportunidade de eu olhar como vou agir perante esse momento difícil. Se chegou algo que estava completamente fora da realidade de vocês, uma catástrofe, uma notícia muito ruim, claro, gente, eu não tô falando para ser irracional de olhar e pensar, não, tá tudo bem, vou aqui tirar uma lição dessa dor que está no meu coração. Não, é um olhar de
eu posso aprender com isso daqui também. Então, trazendo o fechamento, é isso. Quando a gente não tem esse filtro, esse olhar atento, acaba que a gente quer aplicar a vida de uma pessoa na nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer é sempre desenvolver esse filtro. O filtro de, essa aqui é a informação. Como eu posso aplicar isso aqui na minha vida? Isso não vai fazer com que a sua maternidade fique mais fácil. Vai fazer com que ela fique mais verdadeira. Porque você vai saber quem é a mãe de verdade. Como é você ser mãe de verdade. Como faz sentido para você o agir diariamente com os filhos. Então vai perder aquele peso que muitas vezes as pessoas falam, a maternidade é muito difícil. Realmente talvez seja difícil, porque você quer colocar uma forma redonda com uma forma triangular dentro da sua vida que é quadrada. Então realmente vai ficar difícil, porque não cabe. Então, ter esse olhar, não de que vai ser mais fácil, mas vai ser mais verdadeiro. Porque às vezes é só, ao invés de você pegar o exemplo aqui do triângulo, às vezes se você cortar um pouquinho as beiradinhas, você consegue aproveitar e colocar aqui dentro da sua forma quadrada. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Quero pedir que vocês deixem sugestões de tema para trazer nos próximos vídeos. Também não se esqueça de inscrever no canal, clique em gostei e até o próximo vídeo.